Bom dia, tudo bem? Hoje a gente está aqui então na propriedade do Pedro, em Vila Oliva, no interior de Caxias do Sul, e a gente veio falar então com uma entrevista sobre a pastagem do Tifton. Hoje a gente gostaria de saber como funciona o sistema da propriedade e o manejo com os animais. Bom, então hoje a gente tem as vacas todas confinadas, as vacas em lactação, e as novilhas a gente tem elas meio que pré-confinadas, então elas recebem boia no coxo, e quando eu tenho a pastagem eu utilizo a pastagem para poupar um pouco de boia também, né? Mas basicamente é um confinamento meio em geral, modo geral, porque todas recebem comida no coxo, né? Ver como funciona o processo de plantio e de manutenção dessas pastagens. Então, o Tifton, como ele é uma cultura perene, eu não preciso plantar ele no caso todo ano, ele brota ali por setembro e aguenta até o inverno. E assim, enquanto tiver quente, ele tá ali. E de acordo com isso é tudo cuidados. Quando eu vejo que está muito compactado, é feita a subsolação dessa área para descompactar. E depois no inverno eu utilizo o banco de sementes que tem no solo. Às vezes às vezes vem um pouco de Como trevo. funciona o manejo com elas dentro da propriedade, como funciona a alimentação e a questão do pasto com elas. Bom, então as vacas em lactação elas ficam 100% confinadas. O trato delas no coxo é feito com silagem, cevada, feno e ração. E a questão da pastagem ela é usada para as novilhas como um complemento, ela não é utilizada como o alimento assim principal. Então, quando eu vejo que está numa altura boa, de tipo de pastejo, eu coloco elas no pasto para mais para reduzir um pouco o consumo da silagem dessas novilhas no corpo. Antes, quando eu tinha as vacas a pasto, as de lactação também, aí sim, aí era feito tudo um controle de altura, um controle de piquete, rotacionamento. Mas como aqui eu uso essas pastagens só para complemento, então é mais ou menos no olho. Quando o Tifton, por exemplo, ele exerce uma altura que eu não consigo fazer as vacas comer ele, baixar bem ele encana. Então eu tenho que entrar com a carroçadeira para tirar o citalo, porque elas não gostam, para baixar ele de novo e fazer a rebrota nova. Então elas gostam sempre da folha fresca. E outra coisa que é feito aqui é feito a capina química, que é para eliminar as ervas daninhas, né? Então, como o Tifton ela é uma folha estreita, se entra com herbicida específico para eliminar essas plantas daninhas que tem no meio, né? Sobre a preparação dessa área de plantio, vocês costumam fazer análise de solo? Como que funciona? Sim, é feita análise de solo todo ano e de acordo com o que a análise indica é feita as correções, né? Então se precisa de calcário é colocado, fora os outros a adubação isso é essencial para no caso anual, né? Todo o plantio. É separado por piquetes, né? Por áreas. E então são coletadas em torno de quanto mais pontos melhor, né? Mas são coletadas em torno de 8 pontos numa área de 1 hectare. Isso é homogeneizado bem e é mandado para análise. E depois de feita essa análise, enfim, o processo é visto o que é preciso colocar e é colocado. E a adubação que é feita, se você usa algo específico, como que faz isso? A adubação, basicamente, o que eu mais uso na pastagem é o esterco orgânico, que provém da propriedade, mas também é entrado com adubo químico também, né? Potássio, cloreto, às vezes é entrado com uma fórmula específica, né? E também nitrogênio, ureia. Além do Tifton aqui na propriedade, vocês trabalham com alguma outra planta forrageira? Só com plantas que daí seriam, no caso, forrageiras são, né? Mas para daí cobertura, daí. Aí eu utilizo uma aveia preta ou um mix de cobertura. Que esse mix ele serve para mim afrouxar a terra, para mim não precisar revolver essa terra. Bem é plantado, daí sim esse é plantado com plantadeira, ou às vezes vem para fazer pré-secado, daí bolas de pré-secado. Mas isso tudo é colhido e fornecido no coxo.
Oi, meu nome é Meriduarda Trevisol, então eu vou falar um pouco sobre a pastagem utilizada aqui na propriedade, que é a Tifton. Ela é uma gramínea perene, ou seja, não precisa ser semeada anualmente. São características dessa pastagem a qualidade nutricional, o crescimento rápido e a boa proteína. Bom, meu nome é Isadora Barata e eu vou falar um pouco sobre o cultivo aqui da propriedade do Tifton. O Tifton ele precisa de uma área bem fértil e muito bem drenada, com correções de solo e adubações adequadas de acordo com a análise do solo. O plantio ele é feito por mudas vegetativas, sendo rizomas ou estalões, que precisam de uma boa umidade para realmente crescerem bem. A distribuição é feita a lanço ou em sulcos. E para afundar a semente é uma boa opção o rolo compressor, como a gente comentou em aula. Após o estabelecimento, é essencial daí cuidar as plantas daninhas, adubar corretamente e respeitar o tempo da formação antes do pastejo e também cuidar para depois. Eu sou a Sofia e então a gente vai falar um pouco sobre o ciclo vegetativo do Tifton. Então o Tifton ele tem um ciclo perene, ou seja, ele pode durar por vários anos e ele não precisa ser plantado anualmente. Ele vai ter um período de rebrota, onde vai depender do clima. Então, um período como este ano, que, como conversado com o proprietário, teve muito sol e muito calor e também teve a chuva, ele conseguiu ter uma plantagem do Tifton eficiente. Já como o ano passado, onde teve muito frio e muita seca, o Tifton se desenvolveu pouco. Então ele teve uma perca dessa pastagem. Oi, meu nome é Julia Benini e o Tifton ele cresce de maneira horizontal e rasteira, formando caules por cima e por baixo do solo. Ele forma um tapete bem fechado que cresce de maneira rápida depois do corte e do pastejo. Ele, em modo geral, cresce de maneira bem adequada, principalmente em áreas quentes e de boa irrigação, sendo muito utilizado para cobrir o solo e também fazer a supressão de ervas daninhas. Para se ter um bom crescimento do Tifton, é necessário fazer um preparo adequado do solo. Primeiro se começa com a subsolagem, que irá descompactar o Tifton do solo, fazendo com que se infiltre água e nutrientes. Após disso, deve ser feita a aração, que irá limpar superficialmente o solo e tirar as ervas daninhas. Isso é passado a grade niveladora para nivelar o solo e destorroar o ambiente. Por fim, é feita a calagem com calcário para corrigir a acidez do solo. Então a Tifton ela é uma pastagem de verão. Ela consegue suportar temperaturas mais altas e ela também tem um melhor desenvolvimento em climas mais quentes. Agora eu vou falar como é que a planta é no frio. Na verdade, ela não é muito resistente. Como a Duda falou, ela é uma pastagem de verão. Então, no inverno, normalmente, o crescimento dela ou para ou fica muito devagar, em temperaturas principalmente abaixo de 10 graus. Quando a geada é muito forte, a parte aérea da planta também pode acabar morrendo, mas as raízes elas sobrevivem e vão rebrotar quando surgir calor de novo. Eu vou falar um pouco agora sobre a umidade do solo. Como o Tifton, eu já disse, ele precisa de uma área muito bem irrigada, muito bem drenada, com bastante água, que é o que a propriedade faz, porque ele necessita de 60% a 80% de ter disponibilidade de água, né, da umidade. Então, é algo que a propriedade supre com a irrigação e é um ponto muito positivo. Oi, eu sou a Luísa Boff-Cavichon. Como falado anteriormente, então, aqui na propriedade a forrageira mais utilizada é o Tifton, que aqui é utilizado somente para pastagem, para complementar a alimentação das vacas. Além de áreas com Tifton, eles também têm áreas de plantio de milho, que é utilizado para silagem, também só como complemento, mas para alimentação dos animais. Quanto a banco de proteína ou consórcio, eles não utilizam aqui. O que o produtor faz é ter banco de semente de trevo e aveia no meio do Tifton, que aí vai brotar mais no inverno e é quando ele aproveita mais. Então, tem um banco de proteína e consórcio ele não utiliza, somente o banco de sementes. Eu sou a Maria Eduarda Martini e eu vou falar um pouco sobre o pH e o plantio do Tifton. O pH, então, adequado para o plantio é que o solo esteja entre 5,5 e 6,5. Caso esse pH esteja mais baixo, então a gente pode aplicar a calagem, que vai elevar o pH e aí vai deixar o solo mais adequado e com mais nutrientes para esse plantio. Falando então um pouco sobre o plantio, a gente sempre costuma plantar o Tifton em estações mais chuvosas ou, se não for em estação chuvosa, em um solo que tenha bastante irrigação. A questão então da estação chuvosa é porque a umidade do solo favorece o enraizamento. E o plantio do Tifton ele pode ser feito por meio de mudas ou por meio de colmos, que são os pedaços do caule. Oi, meu nome é Yurimar. A fertilização do Tifton deve ser realizada antes do plantio, com a aplicação da calagem de fósforo. Depois deve ser realizada uma manutenção com nitrogênio, potássio e fósforo. O potássio e fósforo são aplicados em menor quantidade, mas são muito importantes para o Tifton. O Tifton ele pode produzir uma matéria seca de 20 a 30 toneladas por hectare. O Tifton tem um alto teor de proteína, podendo chegar de 15 a 18% de proteína por Eu sou a Maria Eduarda Matos e o tempo de formação da pastagem com chuva regular ou irrigação e o solo bem corrigido com uma boa adubação, ele pode variar entre 60 e 90 dias depois do plantio. Em condições desfavoráveis, ou seja, solo sem adubação e um clima seco, ele pode levar 120 dias ou mais para a formação completa.
Então, nessas condições ideais, entre esses 60 a 90 dias, o plantio o pasto vai estar bem enraizado, cobrindo uniformemente o solo, medindo cerca de 30 a 40 centímetros, que é a altura de corte para o pastejo. E aí pode ser feito o primeiro pastejo. Ele deve ser bem mais cuidadoso e leve, com menos animais e por menos tempo, para evitar o rebaixamento excessivo do solo. Depois disso, é recomendado que deixe um resíduo de 10 a 15 centímetros para que fixe bem esses pontos de crescimento no solo. Após isso, o tempo de recuperação, com uma umidade correta e uma adubação correta, ele varia entre 25 a 35 dias. Porém, em climas mais secos, mais frios e solos mais pobres, o crescimento demora muito mais, podendo levar assim de 35 a 40 dias, às vezes até 50 dias. Após visita à propriedade, nosso grupo pôde perceber que o proprietário tem um bom planejamento de plantio de plantas forrageiras para o manejo que ele necessita, ou seja, uma boa produção para complementar a alimentação de seus animais. Dito isso, possuímos somente algumas sugestões de melhora. Melhorar o controle sobre a altura de rebrota da sua forrageira, sendo assim, para o Tifton, o ideal é deixar que os animais pastejem até a planta atingir no mínimo 10 a 15 centímetros. Fazer o uso do banco de proteína ou consórcio. O banco de proteína seria uma área cultivada com leguminosa, pensando no fornecimento de uma forragem complementar de maior valor nutritivo, na estação seca ou chuvosa. E o consórcio consiste no plantio de 80% gramínea e 20% leguminosa, favorecendo o desempenho dos animais, por ter mais teor de proteína e também favorecendo o desempenho das gramíneas, visto que as leguminosas possuem maior capacidade de fixar nitrogênio do ar no solo, aumentando a qualidade do solo e crescimento das gramíneas.